Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a Filosofando com Samir. Saúdo a todos, espero que todos estejam muito bem, saúdo com o sinal do Fi. Agradecer aos nossos patrocinadores que esse evento cultural seja possível e viável e que seja levado até vocês, porque o objetivo aqui é um objetivo comunitário, é um objetivo cultural. Então agradeço a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo. Gold Bag, sacolas ecológicas feitas em TNT que substituem até 500 sacolas plásticas. Pense na sustentabilidade. Gold Bag é o caminho certo. E Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em Estância Velha para toda a região do Vale dos Sinos. Pois muito bem, hoje vamos estar falando sobre o complemento final de Tales de Mileto, que muito me alegra, porque toda vez que eu preparo os materiais para este programa, eu me deparo com tantas novidades e tantas coisas que são surpreendentes, né? Então hoje nós vamos estar vendo a história da eletricidade de Tales de Mileto. Pois bem, então, como disse, a princípio a eletricidade surgiu através do próprio Tales de Mileto, que descobriu simplesmente a eletricidade estática, esfregando uma haste de âmbar em uma pele de ovelha, um pelo. Ele descobriu que, esfregando esse pedaço de lã, né, de carneiro, ele conseguia atrair com o âmbar, ele conseguia atrair penas e conseguia atrair outros objetos, cabelos, etc, etc. Âmbar significa, em grego, elétron. Por que será que significa elétron? O nome já era elétron antes de Tales de Mileto. Isso quer dizer que não era novidade tão grande assim, mas ele foi o pioneiro. Ele foi aquele que descobriu a eletricidade estática. E a partir da estática se descobriram as outras eletricidades. Então as ideias de Tales de Mileto, né, foram depois desenvolvidas em 1600 pelo médico William Gilbert, que continuou com a evolução da história da eletricidade. Depois se juntou a eletricidade elétrica com a força elétrica, né? E aí nós tivemos também a junção do magnetismo. Observem que até então a eletricidade era uma coisa, magnetismo era outra, né? E ele continuou os estudos depois de 2000 anos. William continuou os estudos e começou a aperfeiçoar os objetos de eletrização. Eletrização, na época, era como se nós falássemos hoje de um movimento surreal, algo inimaginável. Como é que eu poderia juntar a força elétrica com a magnética e o que sairia disso? Pois muito bem, William Gilbert foi a pessoa que deu, então, a partir de Tales de Mileto, com a sua questão da resina, né, esfregada, né, nós conhecemos isso, essa mesma técnica,
desde criança, né? Quando a gente a gente esfregava um pente contra uma calça ou um tecido e atraía os pedacinhos de papel em cima de uma mesa, né? E a gente não sabia na escola ainda o que era essa força eletromagnética. Então, nós temos, a partir da força estática, que é uma força natural, vejo que a eletricidade estática, ela é de curta duração, porque ela se dispersa. Tá? Até existe um museu na França, que existe até hoje, tá? Palácio da Eletricidade, foi inaugurado em 1900 em Paris, onde todos os elementos da eletricidade foram conjugados nos últimos 2.700 anos. Eu não sei se todos conhecem, mas é o museu mais completo do mundo e traz possivelmente todos os protótipos que foram inventados pelo ser humano até o dia de hoje. Tá? Então, neste momento, nós começamos o desenvolvimento da eletricidade, tá? E nós vamos passar por algumas evoluções da história da eletricidade, né? Do período de Tales de Mileto até o período de hoje. Né? Então, esse desenvolvimento foi através do elétron, que nós chamamos então, o âmbar, já tinha esse nome, e ele foi um pouco além, com observações de que deveria o ser humano desenvolver a eletricidade para o bem-estar do homem. E esse período de observação trouxe vários componentes. Mas houve um período entre este de Thales e William Gilbert, houve um vácuo muito grande, né, no tempo de desenvolvimento. Nós vamos indo aqui que os objetos elétricos não tinham validade, até que em 1730, o físico inglês Stephen Gray identificou que além da eletrização por atrito, também era possível eletrizar corpos por contato, encostando um corpo eletrizado num outro corpo neutro. Né? O conceito da existência são os condutores elétricos. Então, Gray viu a possibilidade de canalizar a eletricidade e levar um corpo ao outro, de forma que a eletricidade fosse condutiva. Né? A questão da condução dos isolantes elétricos foi um grande desafio para o ser humano, porque nós não tínhamos ideia o que poderia conduzir e até que ponto poderia conduzir. Então, o químico francês Charles Duffy também contribuiu muito para os estudos e em 1733 propôs a existência de dois tipos de eletricidade, a vítrea e a resinosa, que fomentaram a hipótese da existência de fluidos elétricos. Vejam bem, e lá em 1750, o Benjamin Franklin, conhecido físico, propôs a teoria de que os fluidos seriam, na verdade, um único fluido. Então, o que ele fez? Ele criou a ideia baseada do positivo e negativo na eletricidade, onde podemos dizer o seguinte, o ar é positivo, a terra é negativa. O que ele fez? Pegou uma pipa, amarrou nessa pipa uma chave com um fio condutor, não era um barbante, um fio condutor, ele deixou a pipa subir e essa pipa foi atingida na chave metálica e conduziu a eletricidade
quase matou o Benjamin Franklin, e ele descobriu, então, que a partir da ideia atômica da eletricidade, ela poderia conduzir, e ele amarrou, no final, ele amarrou essa pipa no chão, e mais tarde fizeram alguns outros exemplos de colocarem uma haste de ferro na beira da praia e deixaram um raio atingir e transformavam os elétrons, prótons e nêutrons pela fundição da alta energia gerada por este raio. Vejam que interessante isso. Então, nós, indo além aqui, nós vemos que a questão do elétron, que é o âmbar, né, ele é o que circula negativamente ao redor. Nós temos os prótons como positivos e os nêutrons como o centro, né? Então, o núcleo de uma molécula. Tá? As partículas só foram, na verdade, serem estudadas a partir de 1900, quando entraram os estudos das teorias quânticas, e em 1960, através dos quarks. Se puderem ver essa imagem do string theory, aqui tem a matéria, tem a molécula, a parte atômica, a parte eletrônica, né? Quando se diz eletrônica é porque tem elétron, né? A parte do núcleo, do nêutron, do quark, que era a menor parte conhecida, aí o interior do quark se chamava gluon, e daí o string, que é a ligação, ou seja, o fio de ligação entre uma coisa e outra. Então, vejam que isso veio de Otto von Guericke, que inventou uma máquina eletrostática por atrito. Então, saindo do string theory, nós voltamos ao que nós falamos no princípio, quando éramos crianças, fazíamos isso, esfregávamos a caneta, a tampinha da caneta, contra uma calça ou uma roupa em si, e atraía os papeizinhos, né? Só que não duravam muito tempo e eles caíam, né? Um exemplo de atrito de eletricidade estática é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam carpete com isolamento, então as pessoas caminham, geram eletricidade estática, e uma, quando vai cumprimentar a outra, gera faísca, um positivo e um negativo. Aí nós temos também uma outra imagem de um gerador de estática. O que é um gerador de estática? O gerador de estática era manivelado, né? Ele era tipo um dínamo que ia acumulando a energia, e aí ele tinha um positivo e um negativo. Esse foi o gerador de atrito de Otto von Guericke. Isso aí foi em 1660. E como nós falamos, em 1730, Charles Dufay descobriu a eletricidade gerada por atrito justamente a partir da evolução dessa máquina de Otto von Guericke, e o mundo começou a tentar controlar a eletricidade. A eletricidade descoberta por Thales de Mileto. Agora vejam aqui uma coisa. Isso aqui é o princípio tanto da elétrica quanto do magnetismo. Tá? Os iguais se repulsam. Todos iguais se repulsam. E os diferentes se atraem. Tá? Acontece que essa colocação, ela não serve necessariamente para o magnetismo, mas ela serve mais ainda para a parte elétrica, porque juntando o positivo e o negativo nós temos o quê? Curto-circuito. Então eles não se atraem, eles se rejeitam. Tá? Essa é a questão. Eles se rejeitam, existe uma rejeição que forma um curto-circuito. No entanto, se eu conseguir fazer com que a repulsão de um seja a atração do outro, eu consigo fazer o motor elétrico funcionar. Então, 1744, Benjamin Franklin
utilizou justamente o acumulador de cargas, né, preso ao fio condutor, que ele mantinha na pipa, porque ele já tinha levado um choque, né, e esse acumulador de cargas nada mais era do que uma bateria. O acumulador de carga é um fenômeno elétrico e que ele levou então esse choque e aí ele conseguiu acumular dentro de uma bateria simples com dois estágios, um positivo e um negativo, vamos dizer que 2 volts cada um, mas que durou por um certo tempo, e ele descobriu, olha o princípio da água, aí nós temos o ácido sulfúrico, que serviu para a água de Thales, né, para manter a solução da hidroeletricidade. Em 1780, Luigi Galvani descobriu a eletricidade para mover os membros dos animais. Muitos devem ter assistido isso nas suas aulas, né? O teste do cobre, ou mesmo do choque na perna da rã, que a perna da rã se mexe e tal. Apesar de um pouco cruel isso, era uma forma de mostrar que a eletricidade existe em tudo. Na verdade, a eletricidade está no ar, né? Um grande número de discos de cobre, de zinco, foi empilhado um sobre o outro, embebido em uma solução ácida. Olhem a água de novo, né? Alessandro Volta inventou o quê? A primeira pilha. Então nós vamos ver aqui a primeira pilha inventada no mundo. Foi inventada por Alessandro Volta, italiano, né? Uma chapinha de cobre, uma chapinha embaixo de zinco e no meio um tecido embebido em ácido. Que ácido nós tínhamos naquela época? O ácido mais conhecido do mundo, chamado vinagre. Isso mesmo, o vinagre era o ácido condutor entre uma chapa e outra. E chegava ao final, em que terminava em cima a de cobre e a última de baixo era de zinco. Supostamente a de cima, então, seria o positivo, ela de cobre, e a de zinco seria o negativo. Assim, ele conseguiu transformar justamente a primeira pilha, e aí vem a palavra volts, a partir de volta. Em 1820, Hans Christian Oersted descobriu que a corrente elétrica era capaz de produzir um campo magnético. Esse campo magnético é o motor de tudo que funciona com eletromagnetismo. Ventilador, ar-condicionado, tudo que tiver a utilização de eletricidade precisa de uma bobina. Essa bobina, ela pode ser hoje uma bobina empilhada como essa, ela é simplesmente enrolada, eles chamam de enrolamento, com os mesmos princípios de volta, né? Só que gera uma força muito maior. Tá? Esse princípio é o princípio do ventilador, como falei, inclusive dos motores de automóveis, que tiveram, através da combustão, que gerar eletricidade para que pudesse existir. Já em 1831, Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética. O que é a indução eletromagnética? Quando falamos em farads, por exemplo, a indução ela é feita sem o contato direto. É por indução mesmo. É como se fosse por osmose. Tá? Então, nós temos também, um pouco antes ali, nós temos a questão da primeira lei de Ohm, que foi descoberta por George Simon Ohm, que chamamos de impedância. Tá? Descobriu a matemática entre a resistência, tensão e corrente, conhecida como a primeira lei de Ohm. Tá? Já um pouquinho mais adiante, já com a eletricidade sendo conduzida, em 1875, o telefone inventado por Alexander Graham Bell. Vejo que era tudo de cabo a cabo, ponta a ponta. Não existia uma intermediação entre eles.
uma vez interrompido o sinal entre um e outro, não existia um telefone, só ligaria para outro telefone, ou seja, 2 em 1. Já em 1880, Thomas Edison inventou a lâmpada. Conta a história que Edison tentou 999 vezes a mesma ideia, até que ele conseguiu isolar a lâmpada dentro de um ambiente de vácuo puro, tá? E conseguiu a incandescência sem explodir, porque todas as 999 vezes antes elas explodiram. Explodiram por quê? Porque tinha oxigênio. Thomas Edison conseguiu fazer foi tirar o máximo de ar possível e colocar uma resistência que não causasse combustão e não explodisse a lâmpada. Com isso, essas peças, essas lâmpadas com eletricidade a partir do choque, são peças de museu, que hoje nós estamos já na época do LED, né? E nós já estamos indo, talvez, caminhando para o sistema translúcido plasmático. Nem vou entrar no assunto agora, porque seria demais. E George Washington, o sistema de distribuição de corrente alternada. Qual era o problema da corrente alternada? Corrente alternada é bom para pequenos ambientes, como automóveis, por exemplo, mas não para grandes cidades. Nova York foi, em 1900, foi totalmente eletrificada com corrente alternada. Cada cabo tinha meio metro de espessura, porque corrente alternada exige esse tipo de geração de alta amperagem. Mas, não, na verdade, não a amperagem, mas a eletricidade. A amperagem pode ser menor. E o que o Nikola Tesla fez? Já depois de terem brigado, os dois eram companheiros, sócios, em 1890, ele começou a desenvolver o tema de corrente elétrica trifásico e alternado. Olha onde nós chegamos. Nós chegamos a Tesla. Nós chegamos a Tesla. Esse aqui, essa imagem é uma imagem de indutância elétrica de sinal, que hoje podemos chamar de modem, Wi-Fi. Sim, este é o primeiro modelo de Wi-Fi. Ele só transmitiu eletricidade pura. Então, o Wi-Fi de hoje é este aparelhinho aí, gigantesco, em que ele, por indução, não foi machucado e nós conseguimos colocar informações. Estamos falando de terabytes. Muita informação por via aérea, sem contato. Essa foi uma das grandes coisas que Tesla dizia. Chegará um momento que nós vamos transmitir informação e eletricidade sem cabos. E todos riram. Todos riram. E Tesla foi redescoberto faz pouco tempo, 20, 25 anos atrás. Até então ele tinha sido enterrado. Morreu em Nova York, morreu num hotel, morreu pobre, laboratório saqueado, o próprio laboratório botado fogo, todos os seus pergaminhos, estudos, desenvolvimentos, o próprio hotel onde ele morava, tudo pegou fogo, misteriosamente, ele desapareceu, e morreu e acabou. E ele estava certo. Já em 1905, Albert Einstein explicou o funcionamento do efeito fotoelétrico, o que é o sistema fotovoltaico de hoje. 1905. Nós hoje estamos implantando, olhe de tudo que nós falamos até agora, acumuladores, geração de energia, eletromagnetismo e agora captação solar, transformação de energia solar, a luz
sendo transformada em energia, acumulada e servindo como uma forma de alimentação. Daí nós temos, em 1911, Carmelin Wundt descobriu o fenômeno da supercondutividade. Supercondutividade é o que é usado nos trilhos de trem mais modernos. Não, não é no Brasil. Não é no Brasil. Aqui, se faltar luz, parou o trem, parou o metrô, parou tudo. Supercondutividade funciona somente com dois magnetos. O que os magnetos têm que fazer? Eles têm que se repelir. Para eles se repelirem, eles têm que ser da mesma potencialidade. Positivo com positivo não vai se encontrar. Então, os japoneses, os chineses e alguns outros países do mundo utilizam trilhos magnéticos e vagões eletromagnéticos que vão correr simplesmente impulsionados por um motor elétrico, que é um ventilador. É o princípio do aeromóvel, só que o aeromóvel utilizava somente o princípio do ventilador sobre trilhos. E esse aqui flutua. Quanto maior o número de magnetos, nós temos hoje um magneto que nós inventamos, ele é um magneto sintético, chamado neodímio, tá? Não é o ferrite, que é encontrado em Minas, e o ferrite não é magnetizado naturalmente, tá? Ele tem que ser ele tem que receber um choque elétrico, né, no formato que ele estiver, e aí ele fica com dois polos, um positivo e um negativo. E esse choque elétrico pode variar de 500 a 1500 volts. Tá? Quanto maior a variedade, mais forte fica o magneto. Enquanto que o neodímio vem também artificialmente, só que ele precisa de 1/100º do tamanho do ferrite para conseguir alcançar o mesmo tamanho. Então, aqui, uma imagem de Thales, não seria exatamente de Thales, mas o âmbar, que ele friccionou e colocando sobre as penas sendo atraídas. Imagina 2.700 anos atrás, isso não seria chamado de bruxaria. Seria chamado de alguma coisa que não é do homem, alguma coisa assim, e ele chamou justamente a partir do elétron. Aqui nasceu, então, a energia estática, que foi o princípio do Big Bang, o princípio de tudo. Lembre-se que eu falei que ele já havia estudado que houve algum choque no universo, e esse choque no universo só poderia acontecer se um positivo e um negativo se encontrassem, pois justamente a questão da elétrica, a mesma coisa. Ele já tinha a evolução, ou o princípio dessa evolução. Indo adiante, então, nós temos a atual operação do Sol como fornecedor de energia para os corpos. Imaginem se tivessem desenvolvido essa mesma teoria há 2.700 anos atrás, aonde nós estaríamos hoje, com que tipo de energia nós estaríamos trabalhando. Eu falei sobre a plasmática, né? Translúcida plasmática. Hoje nós estamos vendo os carros elétricos, que ainda tem muito que evoluir, porque os motores a combustão, e vejam que o sistema alternado, ele continua nas casas e nas cidades, e os sistemas contínuos continuam nos carros. Então nós sabemos que um serve para uma coisa e outro serve para outra, né? Então, de onde ele tirou a ideia de que o conceito das matérias de água, ar, terra e fogo, foram criadas a partir do quê? De qual elemento, qual foi a civilização que trouxe para ele tudo isso, que trouxe a descrição de fenômenos que são indescritíveis até os momentos de hoje, como a natureza, a própria natureza nos dando
ideia de que a mitologia era muito inferior à ciência. Nós temos aí a energia dos tempos, que é um estudo do professor José Ornelas, a energia dos tempos antigos aos dias atuais, um livro de 2006, que ele conta do início ao fim de como foi o uso da água, do ar, da terra e do fogo para que a energia elétrica fosse conduzida. Sem fogo eu não tenho como fazer fio, sem terra eu não consigo fazer com que a energia funcione. Lembre-se, a terra é negativa, o ar é positivo. Quando diz aterramento, nós estamos botando no negativo. Quando se diz positivo, nós estamos botando no ar. Se eu trouxer energia através de um catavento, aqueles que Sancho Panza e o chefe dele lá lutavam na Holanda, ali tendo um monobloco com positivo e negativo, um enrolamento, eu geraria energia, força. Não precisaria nem do vento. Ou o vento, como hoje acontece, dos eólicos, produzem energia. O vento, que é o ar, produz energia. Então nós temos a água, que serve de solução aquosa, o ar, que serve de energia, a terra como aterramento e o fogo para a fundição de tudo. Os 4 elementos. Não esqueçam que nós temos um 5º elemento, que é o éter. Escreve-se aéter em grego. Mas nós vamos falar sobre essa energia, o dinamismo disso tudo, a potência, como ela foi medida, como, por exemplo, nós temos a medida de watts, W-A-T-T-S, watts. Muitos dizem watts, mas watts. 1 watt significa 1 quilo. Tá? Então a potência de 1 watt de força motriz ou sônica equivale a 1 quilo. 100 watts é 100 quilos. Imagina o que precisa para mover 100 quilos. Então, quando fala-se em dinâmica elétrica e elétrico transducente, como alto-falantes, por exemplo, tem que saber que precisa de muita energia para poder mexer em algo tão... Então, no ano de 1260, Tomás de Aquino disse que deveríamos voltar a estudar o que Aristóteles tinha escrito sobre Tales de Mileto, porque tinha muito mais do que nós sabíamos. Então vejam aí, a partir dessa imagem de uma foto de lâmpadas incandescentes, coisas que hoje uma lâmpada incandescente em uma casa consome o mesmo do que 20 ou 30 lâmpadas de LED. Então, partindo desse pressuposto, vejam a inovação de Tales, e a conclusão que se tem aqui é que o pensamento humano ocidental mudou muito a partir de Tales. E também transformou o mundo de forma que o homem entendia a realidade e proporcionou um salto qualitativo no seu estilo de vida. E indo além, nós vamos dizer que Tales, como filósofo, como viajante, como cientista, como criador de physis, foi muito além da nossa época, e eu diria que ele foi o Tesla de 2.700 anos atrás, porque ele conseguiu justamente transformar e mostrar textualmente como o mundo funcionava. Então, nós vamos terminar por aqui, reverenciando esse grande filósofo e deixando claro que ele foi uma referência para o mundo e nós ainda estamos aprendendo com ele. Então, para aqueles que não conheciam Tales, as grandes surpresas estão aí, espero que tenham gostado. Voltaremos com mais filósofos, mais programas
e agradecendo a presença de todos vocês e desejando o bem-estar de todos. Com o sinal do fim, me despeço de todos e agradeço. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.